Quantas perguntas? 6 perguntas. Ok. Podemos começar por aí, sim. Boa noite, José Mourinho, João Miguel Nunes, para a RTP. Queria lhe perguntar se sente que o Benfica hoje teve algum azar no jogo e também olhando para aquilo que poderão ser as contas para o Benfica, tendo em conta que vai defrontar a equipa que mais vezes ganhou a Champions, a diferença dos plantéis e que necessita também de outros resultados, se acha que é praticamente impossível o Benfica continuar na Champions? Obrigado. Mesmo que seja praticamente impossível, o praticamente não é impossível. Mas mesmo que seja praticamente impossível, a cultura que nós temos neste grupo é que, independentemente dos objetivos, quando o Benfica joga, tu tens que dar o que tens e tens que jogar com a responsabilidade de ser Benfica e dares o teu máximo. Portanto, não muda muita coisa o facto de ser praticamente ou não ser mesmo possível. Sabemos que é o Real Madrid, obviamente. Sabemos que nós somos neste momento um Benfica com limitações. Mas vamos com tudo, como fomos hoje. A palavra que você utilizou, como é que foi? Azar? Azar. Tínhamos que fazer golo. A jogar como nós jogámos, a criar como nós criámos, a dominar como nós dominámos, a ter a coragem que nós tivemos, o próprio perfil de equipa com que nós jogámos, em que praticamente não havia, para além dos 4 defesas, não havia um único jogador de cariz defensivo para fazer tudo aquilo que nós fizemos. Temos que fazer golo e ganhar. Quando não fazes golo, abres a porta a poder sofrer, principalmente quando jogas com equipas com jogadores deste nível, abres a porta a sofrer. Eu, infelizmente, ou felizmente, neste caso infelizmente, estava no banco com o meu olfato de quem tem 1250 jogos no banco e estava a dizer aos meus colegas da esquerda e da direita, da maneira como o jogo está, se não fazemos, vamos acabar por sofrer. A equipa joga bem desde o Trubin, joga bem, constrói, sai de zonas de pressão, inclusive com beleza, porque vi coisas, obviamente que nós trabalhamos, mas vi coisas a saírem mesmo com beleza. Chegamos à segunda fase e grande qualidade na segunda fase, e depois chegamos aos últimos 20 metros e é difícil fazer golos. Contra o Rio Ave, aquilo que nós jogamos, se matas, sais ali com o saco cheio. Ganhámos 2-0 e com um autogolo. Dificuldade para fazer golos. Os nossos alas jogam bem, crescem, cada vez jogam melhor, mas não fazem golos. As nossas segunda linhas não são, por características, jogadores de fazerem golos. E hoje nem de penalti fizemos. Portanto, acho que é um bom jogo do Benfica. Não tenho dúvidas de o dizer, mesmo perdendo o jogo. É um bom jogo, mas para ganhar temos que marcar. Agora, os jogadores deram o que têm e deram muito. Há aqui gente que acumula minutos, acumula Ausnes, Barreiro, Dedic, Dal, Otamendi teve um jogo castigado no Porto, Pavlidis, esta gente acumula minutos, dão tudo aquilo que têm, mas já está. Agora a estrela da Amadora. Traz. Boa noite, José Mourinho. Olá. Boa noite. Martins para o Record. Olhando para o futuro, o Rafa pode ser uma solução para lhe dar a contribuir para os golos e tanto ele a marcar como a assistir? É jogador do Benfica? Não. Não lhe posso responder porque não é jogador do Benfica. Boa noite, Nuno Vieira Rodrigues, o jogo.
O jogo vai para o intervalo com o resultado em 0-0 e aparentava ser pautado por algum equilíbrio. Depois, com as mudanças na segunda parte, a Juventus parece que cresceu um pouco no jogo, não é? E a perguntar-lhe se sentiu a determinada altura que lhe faltavam armas no banco para contrariar, digamos, as armas que Spalletti ia colocando em campo a partir do banco. Sem dúvida. Sem dúvida que sim. O nosso banco tinha o Enzo com um braço, o Manu ainda com alguns problemas, o Bruma que ainda não está em verdadeiras condições para jogar. Depois a linha defensiva, ok, o António Silva preparadíssimo para ser titular, mas depois Neto, Benjaqui, 17 anos, 18 anos, Gonçalo Oliveira, Rodrigo Rego, João Rego, o João Rego já num estado diferente, pode-se perfeitamente ver que entra e que está já num habitat que domina, é um jogador que já está numa fase diferente, mas para um plantel como o nosso é muita coisa. Bá o ano inteiro, Luca Bacchio, Rios, é muita coisa para nós que nos limita bastante, mas é o que é. É o que é. Eu prefiro, obviamente, ganhar, mas prefiro perder e sair com este sentimento de os rapazes fizeram tudo aquilo que podiam, do que perder como perdemos com o Braga na Taça da Liga, por exemplo. Buonasera mister. Ciao, buonasera. Marco Venditti, signora mia Calcio News, le chiedo, lei conosce molto bene il calcio italiano, se nella Juventus il segreto forse è la fase difensiva, da dove poi parte ovviamente tutto il gioco, l'impostazione. Se lei crede che questo reparto sia quello più importante di questa squadra. La ringrazio per la risposta. No, io non penso che devo parlare della Juventus. Parlare della Juventus è parlare della partita Benfica-Juventus, non parlare della Juventus di un modo generale. Però sappiamo che è un club economicamente molto poderoso che dà ogni stagione ai suoi allenatori non solamente qualche giocatore di qualità, però che dà una rosa di qualità, che ti dà una panchina piena di qualità, piena di opzioni, e le squadre più forti al mondo è così. A lei. One more question for Italian media. Come? Italian media. More questions? No? Aqui então. In the middle. Boa noite, Mister. Olá, boa noite. Para a CMTV, estamos agora em direto. Esta derrota dificulta ainda mais a passagem para a próxima fase. Uma noite que foi difícil também para Pavlidis, com um penalti insólito. Correu tudo mal hoje ao Benfica e esta noite pode ser contornada com uma boa notícia, como por exemplo a vinda de Rafa Silva? Não, Rafa Silva, já perguntei aqui ao Gonçalo, que era para poder responder ao seu colega que me fez a pergunta diretamente sobre o Rafa Silva. A partir do momento em que o Gonçalo me diz que não é jogador do Benfica, eu tenho que continuar a dizer que o Rafa é jogador do Besiktas e que não vou comentar nada sobre o Rafa. O jogo de hoje era como eu dizia anteriormente, podem haver opções, podem haver análises diferentes da minha. Eu tento ser honesto na minha análise. Acho que o Benfica fez um grande jogo, mas no futebol tens que fazer golos. Há quem faça golos fazendo muito pouco para os fazer. Já me aconteceu a mim tantas vezes na minha carreira fazer pouco para fazer golo e fazê-los e ganhar. O Benfica neste último período, onde nós tentámos encontrar soluções para combater uma vez mais lesões importantes, formámos uma equipa de um cariz diferente, uma equipa que chega ao Porto e que domina, uma equipa que chega à Vila do Conde e que domina, uma equipa que chega a Turino e que domina, mas tem que se partir a baliza do adversário. E nós não partimos, nem mesmo em Vila do Conde que marcámos 2 golos, foi muito pouco para aquilo que nós produzimos.
temos que chegar e que temos que fazer. Temos que chegar e temos que fazer. Não basta jogar bem, tem que se chegar lá e fazer. Última questão aqui. Boa noite, Mister. Diogo Reis, bola na rede. Na primeira parte, o Benfica conseguiu encontrar espaço entre os vários corredores e avançar com bola. Taticamente, que dificuldades encontrou no último terço ao longo do jogo? Obrigado. Nenhuma. Não encontrei nenhuma dificuldade. No par de vezes que foi preciso um bom guarda-redes, eles tiveram-no. E depois há uma série de remates bloqueados. Ok, mérito de jogadores que sabem defender, que culturalmente se trabalha muito aqui em Itália, situações de bloco baixo, de 1 contra 1, de bloquear remates, de apertar o jogador em posse de bola, de sair às vezes com cobertura, dupla cobertura. São coisas que os italianos fazem muito bem, mas acho que fundamentalmente somos nós que naquela zona do campo temos que ser diferentes. Às vezes dizer diferentes é dizer outro perfil de jogador. Pode ser também um jogador que ainda não tem esse tipo de perfil e ir crescendo. Mas você vê o número de golos marcados pelos nossos jogadores mais ofensivos, os alas, e não chegam a, como se diz aqui em Itália, a doppia cifra. Como é que se diz em português? Doppia cifra é mais de 10, 11, 12, quando passam de 9 para 10, dois dígitos. Dois dígitos. Não temos jogadores que chegam aos 2 dígitos. E acho que neste momento é isso que nos falta. Ao longo deste processo tivemos situações diferentes, mas agora ultimamente a equipa joga com muita qualidade, desde a primeira fase, inclusive a partir do Turbino, que, como vocês sabem, não era propriamente um grande jogador em construção. A equipa encontra soluções, sabe sair de trás, sabe instalar-se no meio campo adversário, sabe empurrar o adversário para trás, tem que fazer mais golos. Mas com isto não quero deixar de dizer que, apesar de ter perdido o jogo, saí do jogo com orgulho daquilo que os rapazes fizeram. Boa noite, hein? Como é, Fábio? Como está, amigo? Ciao. Are you Armenian? Yes. I have only one question. Sorry, my friend. No. Okay, sorry.